Saudações aos que buscam, saudações aos que amam a Terra de Quental, que nossa luz e amor cheguem até ele e que dele e da tradição espiritual portuguesa, ligada a toda a alma mundi, sábia, poética e espiritual, afluam até nós. Vamos ler os versos seguintes, portanto, numa segunda leitura do poema Beatrice, de Antero de Quental, que, como sabemos, foi publicado em Coimbra, na Universidade de Coimbra, em 1863 e que tem uma alta sabedoria juvenil do amor, que nós já comentámos um pouco nesse primeiro vídeo, os 4 primeiros poemas, onde ele afirma o caráter expansivo, ardente, flamejante do amor que provém de Deus, que enche o peito de alguém e que daí pode alagar o peito e ser do outro ser, tornando um templo onde arde o incenso e o amor. Amor que é como um sopro ou sonho que passa e que é fortificado pela luz dos olhos para a auréola que enche de esplendor, pelo ímã oculto que o amado encontra na amada ou a amada no amado. No quarto poema, Antero fala de cruz como sendo o símbolo que ajuda a infundir ao peito amor. Cruz que é, no entanto, não excessivamente religiosa e num sentido de sofrimento apenas, mas que é a cruz do encontro entre o céu e a terra, entre as 4 direções do espaço ou no interior de nós próprios. Poema esse, o quarto, onde chega a afirmar que mestre há que valha um lábio de mulher, que livre folheou Cristo o maior, sábio, senão as palavras do teu lábio. Antero aqui numa linha órfica e entre nós trabalhada, nomeadamente por Bocage, afirma a capacidade de a palavra, o dom da palavra, o sermo na designação de Erasmo, que é correspondente ao logos, à inteligência amorosa do cosmos no ser humano, poder ungir, ou seja, cristificar. Pois a palavra ungir é a tradução portuguesa da palavra Christos, que por sua vez em grego era a tradução da palavra Messiá, de hebraica, significando o ungimento, a descida da energia sagrada e divina, energia do amor. O amor é aqui realmente, neste momento de Antero, o ímã da sua vida. Ímã, curiosamente, podemos ver que a palavra ímã é muito próxima da nossa palavra irmã, irmã. E Antero classifica a amada como uma irmã que lhe dá uma ponta do seu manto alvíssimo, um raio da sua luz. Avançando para o quinto poema, que ainda não tínhamos lido, convém contextualizarmos de novo um pouco esta Beatrice a quem é dedicado o poema. Durante muito tempo admitiu-se que seria uma figura ideal, algo influenciado por Dante
tanto mais que ele, no próprio proêmio, cita Dante, num comentário de Lamennais, num estudo sobre Dante. Beatriz, ó doce visão, era bem mais que o ideal do Dante. Era a aspiração radiante e pura de todas as grandes almas de então. A mulher aqui vai para uma percepção da alma coletiva, da grande alma do mundo, que se exprime em Dante, ou que se exprime em outros seres ao longo dos séculos, considerados fiéis do amor, cavaleiros do amor, pela intensidade do seu amor, pela intensidade da sua aspiração radiante e pura, como é aqui afirmada por Lamennais. Beatriz, ó doce visão, era bem mais que o ideal de Dante, era a aspiração radiante e pura de todas as grandes almas de então. Ela nasce na terra e tem a sua glória nos céus, Deus e o amor. E é hoje ainda o ideal de todas as almas, envoltas, tomadas pela tremenda desejo, aspiração ou ambição do infinito, quase que devoradora, pois é essa palavra que usa a Lamennais. E então, neste poema, transmite algo isso, e foi pena que com o tempo essa aspiração do céu tenha sido marcada demasiado pelo vazio e pela morte, e não tenha conseguido encontrar a companheira, a mulher que fizesse o céu descer à terra e o fogo do amor do coração continuar e não ser vítima, como foi em alguns casos, das suas paixões ou namoros que foi tendo ao longo dos anos, embora não muitos, que conhecem-se talvez 5, 6. Beatriz, sendo um que, de facto, graças a Fernando Leal, notável poeta, muito elogiado por Gomes Leal, num artigo do século, e que recebeu de Antero cartas muito valiosas que ficaram preservadas para sempre, as cartas que manifestam maior a grandeza espiritual e anímica de Antero. Fernando Leal, que curiosamente se casou com uma irmã da minha bisavó, e segundo a indicação de Antero, Fernando Leal deu algumas informações ainda em vida de Antero, escritas em 1881, portanto 10 anos antes de Antero morrer, e que não foram contrariadas por ele de forma alguma, escrevendo-as num jornal perdido, quase o Mandarim. E diz-nos então aí Fernando Leal sobre este amor a Beatriz. Teve um amor na sua vida. Foi a Beatriz, aquela Beatriz que lhe deu um poema que é uma obra-prima de poesia idealista e que ele consagrou a nome que não se diz, nome que não se escreve. Era uma mulher lindíssima dos arredores de Coimbra, uma senhora honesta que nunca soube da paixão que inspirara. Ele respeitava como um deus quando a via com a sua figura majestosa no meio de um rancho alegre de filhitos sadios e rosados. E quase todas as tardes ia a pé desde Coimbra até ao Saco, à Cruz Alta, creio eu, para lá ver, muito ao longe, a casa do campo onde ela habitava. Estas informações, muito interessantes, foram também confirmadas por Sérgio de Castro, bastantes anos mais tarde, dizendo: a Beatriz teve existência, não era de imaginação, não pairava nas nuvens, passeava por este planeta. Sérgio de Castro, um homem muito sensível, que escreveu também um livro bastante interessante sobre os escritores e o amor das flores, onde fala também de Fernando Leal e de Antero.
Eu sei quem ela era, formosa a mais não ser, perfeito tipo da formosura nacional, que tem exemplares deliciosos de faces cheinhas, polvilhadas de rosas. Pessoas do tempo de antero académico me indicaram dizendo: é aquela, a Beatriz, que aliás tinha um nome muito diverso. Vamos então continuar a ler o poema, que diga-se também já que, embora nesta edição inicial de 1863 tivesse 2 cantos, Antero, quando publicou as Primaveras Românticas, cortou o segundo canto, que só veio a ser publicado mais tarde, postumamente, nos Raios de Extinta Luz, e introduziu um poema, Posto Deus sob a fronte, neste conjunto de 13 poemas que passaram a ser 14, o número da temperança. Ora, ouçamo-lo no 5º poema. Cruz tão doce de levar, cruz que não tem seu calvário, nem espinhos, nem sudário, cruz do altar. Cruz como em noite sem véu a diviso em cada estrela, que leva as almas ao vê-la, cruz do céu. Cruz como a vejo formar nas ondas, em fins do dia, toda luz, toda harmonia, cruz do mar. Cruz como um mártir em pé, antes de cair por terra, afaz seus braços de serra, cruz da fé. Cruz que não pesa uma dor, nem quer, nem pode afligir-nos, mas que vem tão bem remir-nos, cruz de amor. Temos neste poema uma aproximação à cruz muito luminosa, uma cruz heroica, uma cruz da natureza, uma cruz do amor, e que cada ser pode sentir e ver e assumir luminosamente, flamejantemente, vencendo mesmo qualquer dor. No poema seguinte diz-nos: ó cruz de amor santíssima, tomemo-la, mulher, unidos exaltando-nos, unidos no sofrer. Eu vejo os astros pálidos e o mundo já sem luz, braços onde acolhermos, só vejo os dessa cruz. Amemos, pois, amemo-nos. O mundo é ermo e vão, nem já outro alívio, nem outra salvação, nem outra escada esplêndida para onde ao céu subir, do que essa ponte mística do amor e do sentir. Mulher, mulher, amemo-nos, o que nos resta a nós. Amigo é ele o único, sem ele, órfãos e sós. Salvemo-nos, o amor só vence o mal. Ó, juntos elevemo-nos nas asas do ideal. Sim, dá-me as asas cândidas com que se sobe além. Ó, sê, pois a flâmula que me conduza ao bem. Esta evocação da cruz como união com a mulher, da cruz como escada para o céu, da cruz como símbolo da proteção sobre a divindade, é assumida também quase como Rósia Cruz, na tradição dos Rosa Cruzes do século XVI e XVII. No centro da cruz do corpo desabrocha a rosa do amor, da chama. Daí que Fernando Pessoa, por exemplo, tenha trabalhado muito o lema que se pode formar a partir das iniciais Jesus Nazarenos, Rex e Adorno, que foram apostas sobre a cruz de Jesus, desdobrando-as e meditando-as em nobis reina Jesus, em nobis reina Jesus, mas também em nobis regna ignis, em nós reina o fogo, em nobis regna Ilé, em nós reina Ele, o Espírito, o amor, em nobis ressurget ignis, em nós ressurge o fogo, em nós
desperta mais o amor na cruz, da nossa ignorância, dos nossos sofrimentos, do nosso corpo, ou deste mundo que Antero por vezes pode sentir ermo e vão. No 7º poema, Antero avança. Depois que dia a dia, aos poucos desmaiando, se foi a nuvem de dor ideal que eu vira erguida, depois que vi descer, baixar no céu da vida cada estrela, e fiquei nas trevas laborando, depois que sob os peitos, braços apertando, achei o vácuo só, e tive a luz sumida, sem ver já onde olhar, e em todo vi perdida a flor do meu jardim, que eu mais andei regando. Retirei os meus pés da senda dos abrolhos, virei-me a outro céu, nem tive já mais olhos senão para a estrela ideal, que a luz do amor contém. Não temas, pois, ó, vem, o céu é puro, e calma e silenciosa a terra, e doce o mar, e a alma não vês tu, mulher, mulher, ó, vem. Poemas cheios de luta interior, pois a mulher que Antero sentia tal amor era casada, e Antero tinha que constantemente passar do amor que sentia para a realidade da dificuldade da consumação desse amor e transpor isso para um nível astral e espiritual, ou em termos mais conhecidos, ideal e platónico. Vamos dizer que Antero aqui já dá indicações do interseccionismo que vamos encontrar depois em Antero e bastante em Augusto de Santa Rita, nomeadamente no seu famoso Auto da Vida Eterna, muito elogiado em 1926, pelo menos, ou mais tarde, por Fernando Pessoa, considerando o primeiro auto, uma peça teatral em que é introduzida a teoria do corpo astral e da imortalidade, obra que manifesta por parte de Augusto de Santa Rita uma grande sensibilidade não só à realidade e ao amor corporal, mas também ao ambiental e ao astral e ao dos mundos espirituais, pondo em ação o corpo ou a personagem, as personagens chamadas, das quais Leonor, e o corpo astral de ambos, o anjo de cada um e a alma de cada um, em sucessivos atos muito bem descritos por Augusto de Santa Rita, um amigo de Fernando Pessoa, com ele convivente, e que recentemente foi homenageado na casa de Fernando Pessoa por iniciativa de Guilherme Santa Rita, seu neto, e em que eu colaborei, João MacDonald. Avancemos então para esta interpretação deste belo poema em que Antero sente que tem que retirar o seu olhar apenas do plano físico e tem que levá-lo ao mundo do céu e para aí puxar a própria alma da amada. Os poemas indicam já algo que é muito patente na obra de Bocage, com uma extraordinária qualidade, e que eu, há cerca de 2 anos, testemunhei num congresso bocagiano, e que em breve serão as atas, e que está uma parte gravada em vídeo. A grande consciência ao aspecto energético do amor e à sua capacidade simpática e telepática e, na tradição órfica, capaz de mover os animais e as pedras. E neste caso, aqui em Antero também, a terra se torna silenciosa, doce o mar, o céu puro, tudo inundado pelo mistério do amor, proveniente de Deus e, de facto, existente nos níveis mais elevados e para aqueles que conseguem merecer a graça de sentir o amor
por outro ser ou por uma causa, tal como Antero há pouco exprimiu e que na sua juventude sentiu na causa de emancipação dos povos da opressão capitalista, ou opressão mesmo também religiosa, opressões autoritárias, e que o levou a participar e a ser de certa forma, um revolucionário, um socialista. Palavras, contudo, que hoje em dia foram bastante apanhadas pelo sistema vigente e, de facto, nós continuamos a ver uma opressão tremenda, uma massificação muito grande e um pactuar dos governos com práticas extremamente destrutivas, imperialistas, que alguns países e governos fazem. Antero, certamente, que levantaria bem a sua voz nos nossos dias e com a força do amor. Avancemos. O 8º poema. Oh, vem, se as mágoas ando há muito afeito, juntos podemos contra a dor lutar. Não podem mágoas contra um peito amigo. Oh, vem que eu sofro, vem sofrer comigo, então o meu peito há de acalmar. Se sofres, sofro. Quem não pisa abrolhos? Quem rosas colhe sem lhe a mão sangrar? Mas, quando a angústia me negar conforto de um pranto, ou menos, o meu peito absorto devolve teus olhos, hei de chorar. Oh, vem que eu sofro, vem-me trazer a calma, que anelo e busco no teu puro olhar. Se a minha estrela se apagar sumida, oh, surge no céu da vida, no meu céu da vida, e então minha alma há de exultar. Temos aqui de novo uma imagem, um sentimento, um psicossomatismo espiritualizante que é o do peito, encostar ao peito. Este pedido ao peito absorto de Antero, que está quase que a deixar sumir a estrela da sua alma para que a amada encoste o peito, é algo que aparece, por exemplo, também na dedicatória das primaveras românticas e das odes, julgo das odes modernas, talvez nas primaveras românticas, quando dedica a Germano Meireles e sente essa amizade com o amigo que partirá cedo depois para o além e que será Antero, que será o pai das duas jovenzinhas que educará durante bastantes anos, e sendo até uma das causas, provavelmente, da sua morte, o facto de estarem a retirar a custódia das crianças. Encontro de peitos que nós encontramos, por exemplo, também narrado em alguns casos místicos, nomeadamente no famoso encontro de Dara Shikoh, o filho do construtor do Taj Mahal, Shah Jahan, imperador mongol, quando se encontrou com o seu mestre Mian Mir, que lhe disse: aproxima-te, encosta o teu peito ao meu. E Dara Shikoh sentiu, ao fim de um minuto, que não podia suportar mais a intensidade do amor e da luz que inundava e que fazia o seu ser expandir-se demasiado intensamente. É esse amor profundo que o abraço pode levar os seres e que Antero conhece e que sente. E seria bom sabermos quais foram ao longo da vida os abraços mais sentidos por Antero ou então mais sentidos por outros seres. Lembro-me, por acaso, porque ainda não fiz essa pesquisa, e talvez a Ana Almeida Martins, a grande especialista viva de Antero, tenha mais consciência disso, que Vasconcelos de Abreu, professor de sânscrito e companheiro de Antero desde os tempos de Coimbra, que participa no seu In Memória, e foi um dos poucos e últimos a despedir-se de Antero quando este partiu na sua viagem fatal para os Açores, de referir esse abraço.
abraço certamente, em alguns casos, de grande densidade dramática. Hei de chorar, diz ele, se vou ver os olhares ao peito absorto de Antero. Antero que aqui, na linha de Bocage, na linha dos platónicos e dos místicos renascentistas e humanistas, trabalhavam muito, que era a ideia de que o facto e a experiência que o amor se transmite, é uma energia que se transmite pelos olhos. O chamado bom olhado, o melhor olhado, e que, de certa forma, todos os seres, mesmo que não seja no olhar de o amado ou da amada ou do amigo, até nas próprias estátuas, podem procurar e encontrar na ternura ou no olhar vivo, animado mesmo, que algumas estátuas, seja de Nossa Senhora, seja de santos, seja de deuses de outras religiões, transmitem, despertando esse amor no interior da alma do outro ser. E seja porque apenas um efeito de sugestão, seja porque, e esse é um aspecto pouco conhecido, mas que foi trabalhado ao longo dos séculos, que é a animação das estátuas. As estátuas poderem ser animadas pelos humanos, e isso foi muito feito no Egito e na Índia e também no Tibete, introduzindo nas próprias estátuas determinados elementos da natureza, orações, mantras, e depois admitirmos que em certos casos as estátuas estão animadas ou estão ligadas com os mundos espirituais e com os seres que elas manifestam ou invocam, e que, portanto, o ser que a elas se dirige com aspiração e amor pode receber a energia curativa. E lembrar-nos dos muitos deuses curativos que transmitiriam certamente alguns eflúvios para além da autossugestão curadora, sem dúvida, um ingrediente muito importante, pois o poder do pensamento é grande em nós e no que nos rodeia, e não é apenas uma miserável secreção de certos neurónios ou neurotransmissores ou formulações de coerências entre certas zonas do cérebro, emitindo através dos neurónios e das sinapses neurotransmissores. Tudo isso obedece, em geral, a uma alma que está mais harmonizada ou menos harmonizada, e daí que tenha este ou aquele aspecto, qualidade ou defeito. Avancemos para o 9º poema. Quando a vida se sentir já sem abrigo, já quase a sussurrar na dor em volta, vela que se desfaz no mar revolta, mulher, por me salvar, serei contigo. Quando a dor me levar a cor da vida, como a nuvem seu brilho o vento leva, buscando quem me afaste, a morte ceva, irei então buscar-te, querida. Quando o pouco calor que ainda comporta, que ainda conserva esta alma, vir extinto, e a luz do espírito que sinto, e se apagando, em toda a vir já morta, buscarei no teu seio aquela fonte constante e pura do mais puro afeto, e ele, o vaso de aroma e amor refleto, há de amor e aroma ungir-me a fronte. Belíssimo poema. Antero seria bom que tivesse a sentir, quando morreu, este poema, certamente com um certo nível da sua memória subtil, isto estava vivo. Não sabemos a que níveis a alma de Beatriz poderá ter sentido, ou Antero terá pensado mesmo nela, e possa ter havido algum apoio na dor forte que Antero suportou, porque desfechou 2 tiros e demorou ainda cerca de 1 hora para partir do corpo, mas que aguentou estoicamente, e que aqui Antero afirma querer, nesse momento em que sentires esvair-se a vida, sentir o aroma e o afeto do amor ungir-lhe a fronte onde os luz do espírito partiu, provavelmente, algo toldada
e por essa certa identificação ao corpo diminuída do esplendor que Antero poderia ter conseguido se tivesse feito uma vida natural e com mais harmonia e, portanto, chegar ao fim da vida e sair quase que conscientemente e num resplendor da alma. Contudo, não sabemos qual foi o grau de consciência com que Antero entrou no além. É um mistério que certamente será para toda a gente, ou quase toda a gente, e que eventualmente algum místico ou clarividente mais sintonizado com Antero e merecedor da sua graça possa receber. Poema seguinte. Como sei de mãe seu filho acolhe, teu seio de piedade nunca avaro, por livrar da morte e desamparo, há de abrir-se a desdita que me colhe, e olhando-me a um dos teus olhos teus formosos, umedecidos ver-se pelo pranto, que na alma alma me há de ser bálsamo santo e promessa de dias mais ditosos. E teu lábio, que a prece perfumara, pousando-me na face angustiada, na linguagem de amor, no céu fadada, dirá que em vão meus sonhos não sonhara. Antero passa aqui de novo para uma abertura ao mundo espiritual, de acreditar que pode receber da amada e mãe esse apoio importante que há de ser bálsamo santo e promessa de dias ditosos. Não sabemos, de facto, todos estes aspectos, a linguagem do amor do céu fadada, e que pessoas se encontram nos outros planos, e quais são as relações afetivas e espirituais existentes. Este poema belíssimo que está aqui é o 10º desta série e é dos mais belos, sem dúvida. Pôs-te Deus sob a fronte a mão poderosa, o que fada o poeta e o soldado, pousou em ti o olhar de amor velado e disse-te: mulher, vai ser formosa. E tu, descendo na onda harmoniosa, pousaste neste solo angustiado, estrela envolta num clarão sagrado, do teu olhar de amor na luz radiosa. Oh, quem sou eu para poder merecer-te? Deu-te o Senhor, mulher, o que é vedado. Anjo, deu-te o Senhor um mundo à parte. E a mim, a quem deu olhos para ver-te sem poder mais, a mim o que me há dado? Voz para cantar, uma alma para amar-te. Este é um dos belíssimos poemas de Antero, algo tingido pela limitação ao poder ver pelos olhos e ao poder cantar pela voz. E de facto, Antero aqui vai de novo bater na linha platónica do amor e neoplatónica. E lembremos que a expressão amor platónico foi utilizada pela primeira vez por Marsilio Ficino, no século XV, quando traduziu os livros de Platão e Plotino e traduziu também o corpo hermético, e que desenvolveu muito a superioridade dos sentidos do olhar, ver, e da fala, mais do que o toque. O toque não seria tão importante, e isto ao longo do Renascimento foi bastante debatido, os mais sublimantes e púdicos considerando que o toque seria animalizante, outros considerando que o tacto, o toque, o abraço, o amplexo, a relação, eram também divinas e capazes de serem portadoras das almas para níveis elevados. Este poema é belíssimo e mostra-nos Antero imaginando a descida de uma
alma da alma amada e aponta como estrela envolta num clarão sagrado e que desce numa onda harmoniosa e que se torna a mulher formosa que o inspira a ele e que torna a sua alma inspirada para a amar. Há aqui conhecimentos espirituais, conscientes ou inconscientes, nomeadamente a fronte, a estrela envolta no clarão sagrado. Clarão sagrado que corresponde à palavra glória, corpo de glória, e que vem do persa Shvarnat, o corpo divino de glória com que a divindade resplandecia, Halur Matzah. Avancemos, tentando sentir o corpo de glória nosso também mais desperto com esta aproximação, porque a poesia é uma poesia não só terapêutica, como muitas pessoas vão compreendendo e sentindo, mas é também algo iniciático, pode levar as pessoas a despertarem mais a sua alma e os sentidos da sua alma e de se fecharem até depois os olhos de lerem um ou outro poema, poderem ter a visão espiritual ou as sensações interiores correspondentes ao que foi lido e sentido e meditado. A palavra é mágica, tradição órfica e pitagórica, que Antero, Fernando Pessoa, que Bocage, entre outros, desenvolveram tanto. É pouco, é muito, é tudo quanto pode dar-se, porque é o amor, ao olhar que assim busca o que se esconde. Vê o sorriso e a dor, vê-o, reflete-o em si e em si o sente, como o ar sente o som e como o ar vai cambiando o som tremente, repete cada tom. Funde-se um ser no outro e une-lhes um laço, como o azul se une aos céus. E os olhos, quem distingue nesse abraço, os meus e os que são teus. Transforma-se o amador na coisa amada. Dois são e um só também. Anda uma alma com outra tão liada. São como filho e mãe, como a era que aos álamos se enleia quando o tronco cresceu. Com ele vai, com ele lida, anseia, com ele se ergue ao céu. Outro poema belíssimo, constelado por esta citação famosa de um dos sonetos do imortal Camões, o mestre primacial do amor, sábio na tradição portuguesa. Transforma-se o amador na coisa amada de tanto amar. Esta capacidade de osmose entre dois seres é aqui afirmada fortemente por Antero, sentindo-a tanto no som, como no céu, como nos olhos, como na alma, como na era enliada ao tronco dos álamos, como um ser no outro ser, um só. Dois são e um só também. Uma alma com outra tão liada, anda uma alma com outra tão liada. Será que Antero sentia essa ligação de almas, apesar da separação material e impossível de se realizar? É bem provável. Sabemos bem que o amor é todo poderoso. A famosa expressão "o amor é cego" tem muitas aplicações e uma delas é esta: o amor é cego, mas vê clarividentemente. Mas recomenda-se, atinge os seus fins comunicando-se por meios subtis, por vezes, e vencendo as limitações do tempo ou do espaço, ou vencendo as limitações do próprio ser que pode ser amado e que, pelo amor cego, perde alguns dos defeitos que poderiam afastar os dois seres do amor. Sobre o amor é cego, foi feita na Galeria Novo Século, há cerca de 6 anos, por Carlos Barroco e Nádia Batalha, uma Ana Boglia,
foi feita uma exposição em que eu colaborei e que ficaram registadas algumas fotografias e num post também, esses desenvolvimentos foram feitos sobre o amor é cego. Mas, claro, evidente, aqui em Antero há essa possibilidade do amor ser tão grande. Aliás, o poema ainda continuava, tem uma última quadra, vão-se tratando, vão, e mal se sabe se há um ou se são dois. Pois se é assim, se há um ser que em si não cabe, sou teu, és minha, pois. É um final bastante interessante. Aqui o amor atinge um estado de grande unidade em que Antero tem uma linguagem próxima da moderna psicologia e da psicologia transpessoal, dos estados expandidos de consciência. Estados em que, de facto, mais do que enumerações muito teóricas dos teorizadores da psicologia, nós temos que simplesmente sentir e realizar nas expansões de consciência em que a nossa alma e corpos subtis se expandem e a nossa consciência acompanha e sentimos que nós estamos no outro ser. A nossa alma inclui o quarto, o ambiente. Encontramos isso, por exemplo, nos poemas de Augusto de Santa Rita, da revista Exílio, que ele fundou e foi o diretor, e em que participaram também os homens de Orfeu, entre os quais Pessoa, contribuindo com um poema e com uma crítica ocultista e literária, em que considera o Orfeu um movimento também ocultista. Aí Augusto de Santa Rita espalha bem a sua sensibilidade de como o amor entra nas paredes do quarto e entra nos olhos e na sala e se movimenta entre os seres que se amam e o que os ambientes e os seres que os rodeiam. Avancemos para o 12º poema. Sim, és minha, 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 como é dos olhos a luz e é do álamo a varinha e dos crentes é a cruz, como a Bíblia é dos que a leem, a luz de um raio de fé, como a fé dos que a veem ao pé de si, sempre ao pé, como o céu é do que o fita, por lhe aspirar o esplendor, como o sol do que dormita, aquecido ao seu calor, como tudo é belo e santo, é de quem o sente e vê. Como os olhos de uma amante são de quem só neles crê. Sim, minha, pois tem alívio cada pranto e cada dor, pois neste caminho em vil tem cada urso uma flor, e cada céu tormentoso tem sua réstia de sol, e tens o chorar seu gozo, e à noite o seu roxinol. Se ninguém em balde estende sem achar consolo as mãos, se uma lágrima nos pende sobre o seio dos irmãos, não há quem fita os espaços de ver no horizonte a luz, e não há quem abra os braços de encontrar ao fim a cruz. Não há de ter gota d'água a sede como a sofri, ter alívio cada mágoa, e não te hei de eu de ter a ti. Outro belíssimo poema, inundado de grande amor e de grande aspiração, que transfigura o olhar de Antero, do ser que ama, em que vê beleza e santidade, e que Antero aprofunda em certos níveis. Os olhos de um amante são de quem só neles crê. Chegar-se a este nível, de uma pessoa só acreditar naquela alma ou naqueles olhos, ou ter uma tal fé neles, que de facto essa alma, por natural empatia, se derrama sobre esses olhos amantes, aliviando, é uma experiência que Antero parece ter e que lhe abre um horizonte de esperança para todos os sofrimentos serem ultrapassados e se cada céu tormentoso ter a sua réstia de sol, ou à noite ouvir-se mesmo o roxinol, que é raro, mas que
já conseguiu ouvir e que algumas pessoas já ouviram e que é certamente uma experiência importante da Gardunha, na mítica Serra Gardunha, com o Rui Fazenda há uns anos, uma Serra da Gardunha tão destroçada pelos incêndios, pela falta de amor espiritual, e então surgem os amores infernais da destruição, os ódios que queimam, destroem, matam, porque de facto a classe política está-se praticamente nas tintas para o que se passa fora dos seus centros de poder. Ainda que nos momentos circunstanciais, claramente, a natural compaixão e fraternidade humana venham de cima, se façam coisas, mas de facto os grandes interesses que destroem a humanidade, ou o planeta, ou a Terra, ou Portugal, quais os do eucalipto, das celuloses, os jogos de dinheiros à volta do combate aos incêndios, o menosprezo da floresta e do campo, dos guardas florestais, da floresta autóctone, da importância de se cultivarem mais árvores mais duradouras, azinheiras, carvalhos, castanheiros, que têm muito mais resistência, não é implementada suficientemente. Falta-nos, de facto, seres com amor espiritual à natureza e à divindade, no sentido de unidade coletiva do bem comum e não dos interesses dos partidos. Avancemos para o 13º poema. Se te posso esquecer, pergunta a ave se esquece o ninho que lhe deu calor, pergunta ao triste se esqueceu o peito que a lágrima acolheu da sua dor, pergunta à flor do ermo se não se abre constante o cálice ao rociar do céu. Cálice, o grau, o rociar, o rocio, o orvalho do céu. Belíssima esta parte. Pergunta à flor do ermo se não se abre constante o cálice ao rociar do céu. Pergunta ao cego que caminha em trevas se a mão que o conduziu já lhe esqueceu. Pergunta ao miserável que te estende pedindo um óbolo a mirrada mão se a lágrima olvidou o que te há sobre ela caído com bálsamo à aflição. Pergunta a quem exulta ou a quem chora pelo amor porque exulta ou dor que tem. Pergunta à mãe se esquece o filho amado, ao filho se lhe esquece sua mãe. Pergunta a quem te viu se esquecer pode um só momento a luz dos teus olhos. Ao mártir se lhe lembra a sua crença, ao crente se lhe lembra ainda o seu Deus. Portanto, esta lembrança maior dos seres que são crentes na divindade, e muitos de nós somos, se nos lembramos mais da sua presença no nosso interior e nos seus níveis transcendentes. Avancemos. Pergunta ao astro se deixou um dia de em torno ao sol constante gravitar. Pergunta a cada ser se esquece a vida. Pergunta ao amante se lhe esquece amar. Se te posso esquecer, digam-te as horas que sem te ver me esquecem dos meus dias e os silêncios das noites quando escuto dentro em mim deste amor as harmonias. Digam-te as ambições que já meu peito agitaram como ondas no alto mar, sonhadas ambições e glórias que hoje no teu amor somente vou cifrar. Digam-te as dores, as descrenças fundas, tropel que já minha alma desvastou. Diga-te esta alma que turbaram males e a um só aceno teu me serenou. Se te posso esquecer, quando o teu filho a teus olhos de mãe o olhar volver, pergunta a esse olhar se o amor se esquece, se quem um dia amou pode esquecer. E assim termina o canto primeiro, que depois ficou como independente e completo assim, e que tem de novo neste último poema uma grande sabedoria, grande amor, grande força ardente de Antero. Já referimos esta maior consciência que devemos ter
da presença divina, latente, imanente, virtual, íntima, profunda, o segredo dos segredos, o coração dos corações, na tradição persa iraniana, chamado Sir, um nível mais interior do coração espiritual, onde a luz divina se começa a ver e a sentir. Depois há níveis superiores, extremamente difíceis de serem alcançados. Já este é, e na grande profusão dos pseudo-esoterismos e pseudo-gurus, praticamente nenhum tem esses níveis, ou poucos têm, e levando as pessoas muitas vezes para grandes cultos exteriores e para grandes autossugestões, seja em canalizações, seja em discípulos de Jesus a transmitirem isto, ou Jesus a falar tanta patranha, tanta falta de sinceridade e de verdade e de verdadeira ligação. Aqui Antero afirma essa necessidade de estarmos mais humildes como crentes, como adoradores da divindade e recebermos dela e da amada, se a conseguimos ter, as bênçãos, as energias. Que Antero assume este também pitagoricamente. Silêncios da noite, quando escuto dentro em mim, deste amor, as harmonias. Em vulgar as aproximações à música das esferas, esta conjunção que Antero fez e que é agora aqui afirmada por mim, pioneiramente, que ninguém certamente terá até agora feito, de Antero considerar que esta amada e este amor que une o ser que ama e o amado ou a amada permite, no silêncio da noite, contemplando as estrelas do céu ou contemplando apenas as estrelas que interiormente na visão espiritual se possam manifestar, ouve as harmonias pitagóricas, harmonias que sabemos que o silêncio provoca e causa no nosso cérebro e alma. E estado de amor que acalma as agitações, as ambições do peito e que levam esta alma de Antero a pedir, pelo menos, para que ela nunca se esqueça dele. Tal como ela já tem os seus filhos, e Fernando Leal realçou esse aspecto, e outros autores também, pode, nesse amor filial que é para muitas pessoas a verdadeira experiência do amor incondicional, e que se fala muito, mas que praticamente ninguém tem, senão algumas mães ou várias mães pelos seus filhos, Antero pede que esse amor incondicional que ela sente pelo filho estenda também a ele. Antero, nesta altura, com 21 anos, ou eventualmente com 19 ou 20, que ele pode ter escrito em 1861, e só ter publicado em 63, Antero tem já uma previsão quase de uma certa vida trágica, pois sente nesta tragédia de amar alguém que não pode consumar no abraço e no beijo esse amor, pede para que no sofrimento que há de vir, seja no da morte, seja no da separação, que haja algo desse amor ainda assim a amenizá-lo e a harmonizá-lo. É nesse sentido também que nós estamos a ler estes poemas, tentando que, como terapêuticos para nós e para o próprio Antero e para a própria Beatriz e para todos os seres que os ouvirem e lerem, o amor possa ter, de facto, uma capacidade transfigurante de fazer os seres assumirem mais a sua dimensão espiritual, a sua ligação maior com Deus e a sua capacidade de abnegação na amada ou no amado maior, de forma
a as duas almas se tornarem um e estarem sempre ligadas, e daí surgirem criatividade, obras, filhos, carnais ou espirituais, para honra e glória da divindade, do amor. Terminamos assim a leitura deste belo poema, a Beatriz de Antero de Cantal, que de facto tem uma carga amorosa que nos deve entusiasmar, impulsionar, e que este breve comentário espero que tenha, como Antero diz, dá umas asas cândidas, e lembramos a parte em que o Antero considera anjo de outro Senhor um mundo à parte, em que incluiu também o anjo nesta mundivivência do amor, os anjos como participantes do amor, como anunciantes do amor, como transmissores do amor, e que no poema sexto termina: sim, dá umas asas cândidas com que sobe além, ó CC, pois a flâmula que me conduza ao bem. Ou seja, pede-nos Antero que acendamos mais a nossa chama de amor, que a amada ou o amado sejam uma chama para o outro, que nos conduza ao bem, ao belo, à verdade, a famosa tríade que foi tão estimada também por Antero, até por Fernando Pessoa, que escolheu mesmo como princípio da sua ordem espiritual de Portugal talent de bien faire, talento ou vontade de fazer o bem, criar a vinda do bem, e é essa a transmissão da tradição espiritual portuguesa, da qual nós somos elos e que continuamos a partilhar numa linha que nos faz ligar com Antero, com Bocage, com Fernando Pessoa, Jorge Ferreira de Vasconcelos, com Damião de Góis, com São Teotónio, São Afonso Henriques, Santa Isabel, Santo António, São Teotónio, Dois Santos, São João Brito, etc. Seres que mereceram já em vida uma afirmação de que eram espíritos, de certa forma, imortais, como todos somos, e, portanto, avancemos na santidade do amor para renovar a Terra e a sociedade que tanto precisam face ao pragmatismo, ao oportunismo, à falta de justiça e de fraternidade que assistimos na cena internacional, criando crises que acabam por perturbar a marcha evolutiva da humanidade que estava melhor e que acabam também por atrasar a chegada de muitos povos aos benefícios normais da civilização, gastando-se milhões e milhões em armamentos e em outros aspectos inúteis, em vez de se fazerem fábricas, escolas, hospitais nos países do terceiro mundo, e diminuindo assim o enorme sofrimento que a humanidade ainda tem. Posso então estes pensamentos anterianos de justiça e de amor à verdade, à fraternidade, viverem dentro de nós e possamos também sentir verdadeiramente mais amor pela divindade, a divindade da crença transcendente exterior e a divindade da imanência interior a ser sentida, e também o amor da amada, a quem devemos constantemente irradiar, ou do amado, e também dos seres familiares que já passaram para o outro lado e que são verdadeiramente partes